O Horizonte Debate está de volta e no programa de hoje falamos sobre o excesso da cultura fitness. Rafael, Natália, Léo, na metade do mestrado, eu e o professor João, sou João Leite Ferreira Neto, um abraço, saudade do mestrado aqui da PUC, a gente publicou um texto sobre o biopoder. Michel Foucault, que é um filósofo muito caro ao direito, muito caro à psicologia, ele vai ter uma ideia de que o discurso médico, o discurso também nutricional, ele tem um quê de autoridade. Ou seja, o médico, como um indivíduo, um sanitarista, ele determina, portanto, que comer menos sódio faz bem. Programas, por exemplo, como um matinal de todos os dias de uma grande TV, muitas vezes ele parece que é quase que uma sentença de morte. Assim, olha, se você está comendo um bacon uma vez por semana, pode saber que você tem um ano a menos de vida, por exemplo. O discurso médico que diz de uma verdade. Isso remete lá ao século XVII, ao século XVI, peste negra, a revolta da vacina na virada do século XIX para o século XX no Brasil, por exemplo. As pessoas se revoltaram quando um sanitarista disse que a vacina era obrigatória. Ou seja, um discurso médico que se torna obrigatório. A cultura fitness, ela se tornou uma lógica que vai além da estética? Ela se tornou uma lógica médica obrigatória? Eu tenho que ser magro? O ser magro é complicado, né? A cultura, você praticar atividade física, eu acredito que sim. E vejo isso com bons olhos, né? Há muitos anos, por uns 30 anos, já se coloca que um dos maiores males é o sedentarismo, né? Dos maiores riscos de doença, né, na terceira idade é o sedentarismo. Agora, a questão do ser magro, do corpo ideal, né, daquele padrão ideal, isso já é complicado, né? Porque, como a gente já disse, atingir esse ideal é muito difícil, né? Você tem que abrir mão de muitas coisas, muitas vezes você não vai conseguir, né? Você vai batalhar e não vai conseguir, isso eu acho complicado. Mas a prática de atividade física eu acho essencial. Natália, as pessoas, principalmente nós mineiros, a gente se sente feliz em volta de uma mesa posta, né? Comer faz bem. Como dizer isso para o sujeito que chega lá e fala assim, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não quero comer a tarde inteira? Na verdade, assim, o que nós estamos pregando muito hoje na nutrição é a palavra equilíbrio, né? Aquele ditado também, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Uhum. Então, qual o momento que eu vou poder consumir isso? Qual a quantidade? Dentro de um plano alimentar saudável, tudo é permitido. Principalmente no plano de atividade física regular, né? Porém, a gente tem que ter essa consciência dentro da nutrição, dentro da alimentação. Hoje em dia, nós sabemos que o índice de obesidade no Brasil e no mundo é altíssimo, supera a eutrofia, que a gente chama que é a normalidade. Então, assim, acho que as pessoas têm que ter a consciência que não buscar um biotipo específico, como nós comentamos aqui, a blogueira, um peso ideal, uma estrutura ideal. Mas nós temos que buscar, assim, ter, né, um IMC, um índice de massa, né, corporal saudável, um percentual de gordura mais adequado para o seu peso, para a sua altura. E isso a nutricionista, né, junto com a equipe multidisciplinar, muitas vezes, vai trabalhar dentro do consultório para evitar doenças no futuro, né? Principalmente doenças crônicas, diabetes tipo 2, que é ocasionado pelo excesso de peso, uma síndrome metabólica, aumento de pressão arterial. Então, o excesso de peso está relacionado com várias doenças, sim, e deve ser tratado, mas não assim a curto prazo, tem que ter todo um planejamento. Rafael, o excesso parece que faz parte dessa nossa conversa, né? Parece que as pessoas elas esquecem um pouquinho exatamente desse limite, desse equilíbrio que está pautando a nossa conversa. Se eu chamo para o telespectador o título excesso de cultura fitness, eu acho que o tempo todo eu proponho o excesso e vocês me devolvem a lógica do equilíbrio, né? Hoje já tem até uma doença classificada como viroxia. Viroxia, isso mesmo, se eu não me engano. Vigorexia. Que é a pessoa que cultua muito o corpo e acaba excedendo seus limites. É uma pessoa que quer fazer de tudo para ter o corpo perfeito. E a gente não entende qual é o corpo perfeito, porque senão o Léo falou sobre, por exemplo, ser magro, quer dizer ser saudável. Então o lutador de sumô é o cara que mais tem doença no mundo, porque os caras são imensos e são extremamente saudáveis. É um cara muito grande, saudável. Então não tem, como é que eu te falo, não tem um corpo ideal para ser saudável. Tem pessoa muito magra, totalmente sedentária, doente. Tem pessoas obesas,
não tão doente igual uma pessoa magra. Então, vocês percebem muitas vezes a lógica que apontei no primeiro bloco, de que às vezes a frustração ela conduz a essa busca por esse corpo perfeito? Essa busca ela nunca é saudável, né, Léo? De jeito nenhum, né? Tudo, continuando o que o Rafael falou, se você pensar o próprio atleta, né, de qualquer modalidade, não quer dizer que ele é saudável, né? Até porque um atleta de qualquer modalidade, ele trabalha em limites muito altos, né? Sempre no limite dele, né? Então, ele não quer dizer que ele é uma pessoa saudável. Um atleta consegue ser saudável? Consegue, mas não é uma regra. Estou pensando aqui, Léo, lembrando aqui da época que a gente conversava com o Pimenta, fisiologista do Cruzeiro durante muito tempo, e ele contava pra gente de casos como o Dagoberto, né? Que era um atleta extremamente frágil, né? O maior vencedor do Campeonato Brasileiro. Ele é o atleta que mais venceu o Campeonato Brasileiro. E era um sujeito muito frágil, precisava descansar, né? Exato. Individualidade, né? Cada um. E porque o esporte leva isso, né? Causa isso. A exigência muito alta de treinamentos, dos jogos, a exigência muito alta. Então, ele não é uma pessoa saudável. Não quer dizer que o atleta é uma pessoa saudável, né? Não é uma relação direta. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, um sujeito como Ronaldo Fenômeno, estou pensando aqui grandes feras, assim. O sujeito já parando de jogar, na época ali de Corinthians em 2009, ele estava claramente acima do peso, né? E depois, na hora que ele para de treinar, aí ele... Como pensar isso? Talvez o telespectador está pensando assim... Essa conta é simples de fazer. Um cara é um atleta profissional, ele tem um gasto calórico muito alto, parou de jogar. Por exemplo, vamos colocar, entre aspas, vamos colocar que ele gasta 5.000, 6.000 calorias por dia como atleta. Se ele para de jogar, pula para 2.500 e continua ainda consumindo um pouco mais, porque o cara ainda não vai adaptar. É fato, passou o tempo, vem a forma física diferente. Sim. Então, um desbalanço aí, né, energético mesmo, provavelmente consumo maior de calorias e tudo, sem fazer essa atividade física regular, né, não tem como. Tem um exemplo muito bacana, o Michael Phelps, que é aquele nadador americano, ele consumia 12.000 calorias por dia. Sim. Ele parou de nadar e continuou com um corpo bonito, ele não está nada obeso. Mas quando você vai ver, hoje ele deve estar consumindo 3.000. Então, ele já tem uma consciência. Peraí, não dá para me continuar nessa vida de atleta no mesmo ritmo. Então, vou daqui com... Vê se essa conta está certa. Se eu não me engano, na época que eu estudava, a gente considerava cada 7.700 calorias 1 quilo. Em torno de 2, Então, se uma pessoa consumir 12.000 calorias por dia e gastar 3.000, ela vai ganhar 1 quilo por dia. Sim. Entendeu como é que a matemática funciona? Agora, Natália, quando esse paciente chega e ele pede assim, olha, eu preciso entrar nesse vestido para eu casar daqui a 2 meses, mais ou menos. Qual que é a abordagem que se faz? Na verdade, como meus colegas comentaram, a gente tenta ser realista, tenta trabalhar o máximo possível na dieta. E eu nem gosto muito já da palavra dieta também, porque a dieta parece que você vai fazer ali por um tempo e parou, e largou. Então, é trabalhar essa mudança, essa reeducação alimentar e voltando muito para a nutrição funcional hoje em dia, que é aproveitar o máximo dos alimentos naturais mesmo, né? De frutas, legumes, menos industrializado. A população tem consumido muito produto industrializado, o que leva a uma alteração de peso também muito grande. O que a gente na psicologia vê muito é que essa palavra, às vezes, ela gera uma frustração nas pessoas. E aí a gente tenta falar muito de plano alimentar, não ficar usando a palavra dieta, porque gera esse transtorno psicológico mesmo, dessa pressão de ter que fazer, de ter que seguir. E aí, por isso a importância do trabalho multidisciplinar, né? E é o que nós comentamos desde o começo, né? Isso aí, o casamento, a gente até começa a programar 1 ano antes, a mesma coisa deveria ser com a dieta. Mas aí é possível de perceber, frente aos clientes de vocês, aquele sujeito que está claramente ansioso, e aí ele chega lá e você, poxa... Não, Léo, mas eu estou fazendo tudo que você está pedindo. Aí você aperta um pouquinho, o cara está de noite assaltando a geladeira. Ou buscando também outros meios, né? Falando de anabolizante, essas coisas. Então, é complicado. A melhor maneira é você abrir o jogo mesmo e ele também abrir o jogo com você, né? Porque, como você disse aí, se ele escapar um pouco... A obrigação, o compromisso é todo dele, né? A gente só orienta, né? Quem vai agir é... Agora, Léo, Rafael, eu e Natália, nós vemos os nossos pacientes semanal, em alguns momentos, quinzenal, mensalmente, né? Vocês têm os seus clientes quase todo dia. Assim, Diariamente. Eu acho que eu vejo meu melhor amigo de 2 em 2 semanas, meus melhores amigos. O meu melhor amigo que mora em Brasília é de ano em ano.
Como que é possível perceber isso? O sujeito que chegou para você e falou assim, Léo, poxa, eu tenho um vizinho meu que tá tomando uns negócios e ele cresceu rapidão, eu tô achando que até no carnaval, será que eu dou conta? Pra gente, como você disse, pra gente é mais fácil, né? Porque a gente está no dia a dia. Eu já tive, há bons anos atrás, quando eu trabalhei em academia, eu tive alunos que eu percebi, né? Que teve Ele não quis te contar. Aí eu cheguei perto, tinha uma certa liberdade, não era aluno particular, mas aluno da academia, e conversei. E aí eu te confesso, Jairo, eu não incentivo o uso, né? Como próprio suplemento e tal, a gente sabe que na própria alimentação do dia a dia a gente consegue atingir os nossos objetivos, mas no caso desse garoto, por exemplo, eu conversei com ele, tá tomando? Então vamos fazer algo diferente também para a gente aproveitar, maximizar o ganho disso aí, né? Porque como eu disse, tem que ser aberto, né? Tanto você com ele e ele com você. E aí eu tentei adequar o treinamento dele para a gente poder render também, já que ele estava usando alguma coisa. Apenas lembrando que você terminantemente, né? Assim, não tome, Exato, se não for com prescrição médica, não tome. Isso é muito importante, você falou, se for com prescrição médica. Hoje tem muitos médicos que indicam e fazem um controle muito bacana. O resultado é um pouco mais rápido? É um pouco mais rápido. Chamam de reposição hormonal, né? E usa, tem muito médico que usa, eu quero voltar aí com o tempo no quarto bloco para a gente falar especificamente disso. Cuidado com esteroide anabolizante. Principalmente se o seu jovem está aí em casa e você é mãe, você é pai, você conhece o corpo do filhote que você colocou no mundo. Se ele cresceu demais e alterou algumas coisas psicológicas, vamos ficar atentos. Até daqui a pouco.